Enquanto continua a operação ucraniana em Kursk, o exército ucraniano, que tenta manter a região, enviou para Kursk seus veículos de combate mais valiosos. O exército ucraniano transferiu para Kursk um número limitado de STRB-122 e Leopard 2A6 vindos da Suécia e da Alemanha, o que dá grandes vantagens ao exército ucraniano nos conflitos contra os russos. Mas por que o exército ucraniano enviou esses tanques valiosos para a região de Kursk? Vamos analisar os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos na guerra da Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like para se manter informado sobre nossos conteúdos. Em 6 de agosto, uma poderosa força ucraniana composta por uma dúzia de batalhões de 400 homens de 8 brigadas diferentes entrou no oblast russo de Kursk e rapidamente tomou 400 milhas quadradas do oblast dos defensores russos, que estavam despreparados. Foi um movimento arriscado para os ucranianos. Ao comprometer suas últimas tropas bem equipadas em uma ofensiva transfronteiriça, eles privaram de reforços vitais as tropas da linha de frente no leste e no sul da Ucrânia. Essa decisão levou diretamente os ucranianos a perderem muitas vilas e cidades importantes para os atacantes russos. A perda mais notável foi a cidade oriental de Vuhledar, onde a desgastada 71ª Brigada Mecanizada Ucraniana resistiu às tropas russas por 2 anos. Superada em armamento, a brigada finalmente recuou esta semana sob intenso bombardeio. O Estado-Maior ucraniano em Kiev não apenas ignorou suas perdas e manteve o controle de Kursk, como em 12 de setembro lançou um segundo ataque contra a Rússia, 20 milhas a oeste da linha principal de Kursk. Lá, nas proximidades da aldeia russa de Veseloi, a 21ª Brigada Mecanizada e o 225º Batalhão de Assalto do Exército Ucraniano, juntamente com unidades de apoio, envolveram-se em uma batalha energética com a guarnição russa local, manobrando por campos e árvores para encontrar e explorar brechas nas defesas russas. Ao que parece, seu objetivo era avançar para o leste e, eventualmente, unir-se à frente principal, cercando assim as tropas russas entre a ofensiva de Veseloi e a fronteira. Foi uma luta dura e caótica para a 20ª Brigada Mecanizada e o 225º Batalhão de Assalto, que enfrentaram veículos de combate CB-90 de fabricação sueca e STRV-122 de fabricação sueca ou Leopard 2A6 de fabricação alemã. Esses são alguns dos melhores veículos no inventário ucraniano. Vídeos publicados nas redes sociais no fim de semana pela unidade de drones ucraniana Korn Group mostraram o caos. Em um vídeo, um STRV-122, ou Leopard 2A6, que são muito parecidos, mas têm canhões principais de diferentes comprimentos, reboca um tanque T-72 danificado, talvez vítima de ataques de drones russos, por campos ao sudoeste de Veseloi, enquanto algo explode sob ele. O tanque é atacado, possivelmente por uma mina ou um drone. Felizmente para a tripulação de 4 homens do tanque atingido, o STRV-122 e o Leopard 2A6 estão entre os tanques mais bem protegidos do mundo. Ambos pesam cerca de 70 toneladas graças às suas grossas camadas de aço e blindagem composta. No vídeo do Korn Group, fica claro que o que atingiu o tanque ucraniano apenas o perturbou. O STRV-122, ou Leopard 2A6, soltando fumaça ou extintor, continua rebocando o T-72 inutilizado, aparentemente se dirigindo para a relativa segurança do lado ucraniano da fronteira. Cada STRV-122 e Leopard 2A6 é valioso. Em 2023, a Ucrânia recebeu apenas 10 STRV-122 da Suécia e 21 Leopard 2A6 da Alemanha e Portugal. Até esta primavera, aproximadamente 20 desses 31 tanques sobreviventes pertenciam à 21ª Brigada Mecanizada, enquanto as outras brigadas Leopard 2 do exército ucraniano, as 33 e 155 brigadas mecanizadas, utilizam modelos Leopard 2A4 mais antigos e numerosos. Embora tenham recebido vários lotes de novos tanques para substituir as perdas no campo de batalha,
é improvável que a 21ª Brigada Mecanizada, com modelos de tanques mais novos, receba novos veículos. As brigadas de tanques sueca e alemã estão enfrentando dificuldades para manter suas brigadas de tanques. Ambas deixaram claro que não estão dispostas a abrir mão de seus melhores tanques. Há indícios de que a 21ª Brigada Mecanizada perdeu pelo menos um tanque em Kursk. Um vídeo divulgado na internet por fontes russas no final do mês passado mostra um STRV-122 em chamas, após ser atingido por um drone explosivo em primeira pessoa. Mesmo que as tropas ucranianas consigam retirar o tanque do campo de batalha, assim como rebocaram o T-72 danificado, é provável que o interior do tanque esteja carbonizado e repará-lo seria antieconômico. A disposição dos comandantes ucranianos de arriscar seus últimos STRV-122 e Leopard 2 A-6 em Kursk demonstra a importância que atribuem ao controle ucraniano da área. A luta pelo controle está custando aos ucranianos cidades vulneráveis e veículos insubstituíveis. Por enquanto, é um preço que eles estão dispostos a pagar para tomar e manter um pequeno pedaço da Rússia. Por que os ucranianos entraram em Kursk é uma questão complexa. A captura ucraniana de parte de Kursk, embora não decisiva, mudou o impulso da guerra e forçou o Kremlin a desviar suas forças de elite dos combates no leste e no sul da Ucrânia. Essa parte de Kursk poderia ser uma moeda de troca valiosa para Kiev em futuras negociações com Moscou. Como os ucranianos conseguiram tomar tão rapidamente tanto território russo é, cada vez mais, menos um mistério. Não foi necessariamente a falta de forças que fez as defesas russas falharem em Kursk. Foi a falta de inteligência e coordenação. Um mapa capturado por um soldado ucraniano de um soldado russo durante os combates em Kursk ajuda a explicar a história. No dia anterior à primeira entrada das tropas ucranianas pela fronteira, a guarnição russa de Kursk contava com 18 lançadores de foguetes BM-21, 98 canhões tubulares e 71 morteiros. O operador de drones ucraniano Krix Forsher, que viu o mapa capturado, disse: "É um número enorme. O poder de fogo estava do lado russo." Ele comentou que essa quantidade de artilharia, se posicionada corretamente contra as tropas ucranianas, poderia ter sido decisiva para os russos quando os ucranianos avançaram em campo aberto em Kursk. Com uma boa coordenação, torna-se quase impossível qualquer avanço, explicou Krix Forsher. No entanto, a artilharia não foi bem posicionada, em grande parte devido à inteligência russa deficiente e à suposição de que os ucranianos nunca cruzariam a fronteira para atacar Kursk. Infelizmente, o grupo de forças que guardava a fronteira não tinha seus próprios meios de inteligência, afirmou Andrei Gurulev, general russo aposentado e membro da Câmara Baixa do Parlamento Russo, acrescentando: "Por isso, não se viu os lançadores, a artilharia e os morteiros bombardeando as rotas de invasão mais prováveis, porque os russos nunca ajustaram seus alvos para atingir as tropas ucranianas em seu avanço por um território onde nunca esperaram combater. Os ucranianos avançavam mais rápido do que a artilharia russa podia se adaptar, e esta não estava preparada." O plano de artilharia russo também foi prejudicado pelo bloqueio das comunicações por rádio pelos ucranianos, que encheram o céu sobre Kursk de drones e dispararam sua própria artilharia, incluindo os melhores HIMARS de fabricação americana. Em uma batalha muitas vezes caracterizada por uma guerra de trincheiras exaustiva, em Kursk, os ucranianos tiveram pela primeira vez a vantagem da mobilidade. Eles conseguiram penetrar profundamente em território russo nas primeiras horas e dias da ofensiva de Kursk, escreveram Michael Weiss e o analista James Rushton na revista New Lines durante os primeiros dias da ofensiva em agosto. Na maioria dos casos, escreveram Weiss e Rushton, eles não perderam tempo atacando as linhas de trincheiras russas e outras posições defensivas preparadas. Simplesmente as contornaram. As rotas terrestres desobstruídas permitiram que a Ucrânia avançasse quilômetros em poucas horas, concluíram. Nos primeiros dias, as tropas russas e ucranianas se misturaram em um mosaico de posições pequenas e fluidas, sempre em mudança.
Nessas condições, era sorte conseguir bombardear os atacantes sem acertar também suas próprias defesas. Em resumo, os russos tinham o poder de fogo necessário para defender Kursk, mas não a inteligência nem a coordenação. Os ucranianos ignoraram a evidente superioridade da artilharia russa em Kursk e acertaram ao presumir que os artífices desorganizados eram artífices ineficazes. Nos quase 2 meses desde que as forças ucranianas ocuparam Kursk, ambos os lados concentraram forças na área. O contra-ataque russo reduziu a vantagem ucraniana, mas não significativamente. A linha de frente se estabilizou e ambos os lados continuam entrincheirados. É provável que a artilharia russa em Kursk agora tenha visibilidade e coordenação adequadas. Se os ucranianos quiserem repetir seu sucesso de início de agosto em Kursk e voltar a atacar uma artilharia mal preparada, terão que fazer isso em outro lugar que não seja Kursk. Além disso, no início de setembro, as forças ucranianas começaram a usar drones planadores equipados com tanques cheios de termite, um metal incendiário pulverizado como um líquido que queima até 5.000 graus Fahrenheit. As forças russas montaram sua própria versão dos drones Dragão ucranianos algumas semanas depois. Os drones Dragão atacam principalmente bunkers, trincheiras e suas guarnições. Os operadores aparentemente calculam que essas estruturas e tropas são os alvos mais vulneráveis às bombas incendiárias pegajosas, que podem matar uma pessoa em questão de segundos. Mas as bombas incendiárias também funcionam contra veículos blindados. Uma brigada ucraniana descobriu isso, ou melhor, redescobriu, nesta semana no leste da Ucrânia. Na quinta-feira ou antes, a 3D-1, uma brigada mecanizada do exército ucraniano que mantinha a linha perto de Minkivka, 40 milhas ao norte da cidade-fortaleza ucraniana de Pokrovsk, avistou um tanque russo solitário, possivelmente pertencente à Brigada Russa de Voluntários do Norte Vimo, percorrendo uma estrada arborizada em plena luz do dia. Enquanto um drone ucraniano observava de longe, as tropas ucranianas dispararam contra o tanque, provavelmente com um míssil antitanque. O primeiro impacto imobilizou o tanque fortemente blindado, tornando-o um alvo fácil para o próximo ataque. Ao que parece, um dos drones Dragão da 30ª Brigada Mecanizada estava na melhor posição para finalizar o tanque. O drone sobrevoou o tanque, espalhando termite semelhante à lava sobre ele. Logo, o tanque virou uma bola de fogo. Provavelmente foi o primeiro caso documentado de um drone Dragão atacando veículos blindados russos, comentou Word Translated, um analista estoniano. Que as bombas incendiárias são armas eficazes contra tanques não deveria surpreender ninguém, embora os operadores de drones russos e ucranianos demorem algumas semanas para perceber isso. Quando se espalham sobre um tanque, o material combustível na superfície do tanque pode pegar fogo. Os pneus das esteiras e rodas podem incendiar-se. Mangueiras hidráulicas expostas podem se romper e os compartimentos do motor podem ser danificados, segundo informou o Exército dos Estados Unidos de América em um estudo de 2000. Os danos seriam ainda piores se soldados de infantaria estivessem sobre o tanque, uma tática comum na guerra mais ampla da Rússia contra a Ucrânia, que já dura 31 meses. O napalm também pode incendiar munições montadas externamente, e quando essas munições explodem, podem causar uma explosão secundária ou danos por fragmentação, observou o Exército dos Estados Unidos. Essa explosão ou incêndio secundário pode ser uma ameaça séria para soldados desmontados. Não espere um aumento repentino nos ataques de drones contra tanques. O spray de fogo dos drones é muito impreciso, razão pela qual a 30ª Brigada Mecanizada teve que imobilizar aquele tanque russo antes de que o drone Dragão da brigada se lançasse sobre ele. Mas os operadores de drones na guerra entre a Rússia e a Ucrânia aprendem rápido. Alguns operadores ucranianos de drones ágeis de visão em primeira pessoa são tão habilidosos que conseguem abater drones russos no ar ou manobrar seus drones FPV explosivos sob as blindagens adicionais dos tanques russos fortemente blindados. Com o tempo, os operadores dos drones Dragão também se tornarão mais habilidosos. Pode não demorar muito até que possam incendiar tanques inimigos enquanto ainda estão em movimento. A Rússia, por sua vez, continua a produzir seus tanques T-90M,
considerado o melhor tanque do mundo, pelo menos segundo o presidente Putin. A produção, no entanto, é lenta e constante. Assim que esses tanques aparecem na linha de frente, são detectados pelos drones de vigilância onipresentes, que monitoram e apontam para cada centímetro da linha de combate. Vídeos recentes mostram como fracassaram as tentativas recentes de proteger os tanques por tempo suficiente para que chegassem às linhas ucranianas. Esta é uma lição para os construtores de tanques ocidentais. A blindagem frontal do T-90M é uma camada de alta tecnologia composta por metal, cerâmica e material composto, que oferece uma proteção equivalente a de mais de 1 metro de aço sólido. Isso seria uma vantagem em confrontos entre tanques, mas é inútil contra drones que atacam a blindagem superior mais fina. Disse que os mais recentes T-90M estão equipados com o sistema de proteção ativa Arena, que dispara projéteis guiados por radar para derrubar drones, mas ele ainda não foi visto em ação e pode nunca ser implementado. Enquanto isso, as tripulações dos tanques tentam aumentar suas chances adicionando blindagens extras. A parte superior do T-90M está coberta de blocos explosivos. Essa blindagem reativa explosiva de contato, ou ERA, dispersa as ogivas de carga oca e deveria impedir ataques a partir de cima. Desde o início da guerra, os tanques russos começaram a usar telas de teto ou jaulas de capô, estruturas metálicas improvisadas projetadas para oferecer maior proteção contra ataques aéreos. Um desenvolvimento posterior contou com telas de teto que, por sua vez, foram cobertas com ERA. Na última versão, vemos um T-90M com uma tela de teto coberta de ERA e, sobre ela, uma tela adicional, proporcionando 3 camadas de proteção. Como mostra o vídeo mais recente, essas medidas extras não adiantaram. Este vídeo ucraniano mostra, inicialmente, imagens de um FPV se aproximando de um tanque russo aparentemente abandonado. Mais adiante no vídeo, vemos uma imagem de um drone de vigilância e logo fica claro por quê. A esteira direita do T-90M foi destruída, imobilizando-o. As minas antitanque desempenharam um papel importante neste conflito, especialmente as TM-62 de 21 libras, do tamanho de um prato. Ambos os lados semearam grandes áreas com TM-62, e os ataques geralmente eram realizados por tanques equipados com arados ou rolos desminadores para abrir caminho para os veículos que os seguiam. Neste caso, nem o T-90M, nem o veículo destruído ao seu lado tinham arados antiminas. Isso pode indicar que a tripulação não sabia que estava passando por uma área minada. Além disso, os danos ao tanque parecem ser mínimos. Isso poderia indicar que não se tratava de um campo de TM-62 colocadas manualmente, mas de uma arma menor, como o PTM-1, de 3 libras de fabricação russa. Esta foi projetada para ser lançada por helicóptero, mas neste conflito é mais provável que tenha sido colocada por drones no caminho de um avanço inimigo. Ao contrário dos campos chamativos de TM-62, alguns PTM-1 podem passar despercebidos. Embora uma pequena carga explosiva não possa destruir um veículo como faz uma TM-62, ela é suficientemente grande para danificar uma esteira. Perder a esteira de um tanque é como perder a corrente de uma bicicleta. Isso impede o veículo de se mover, mas é relativamente fácil de reparar. Se houver peças sobressalentes disponíveis, a tripulação do tanque pode substituí-las em 1 hora ou menos. Sob fogo inimigo, isso é impossível, mas um veículo blindado de recuperação pode rebocar o tanque até um local seguro. Os engenheiros russos têm o veículo de recuperação, Bren-1 em T-90 especificamente para essa tarefa, mas ele precisa chegar antes que os drones de demolição o alcancem. O vídeo mostra as 3 escotilhas do T-90M completamente abertas. Isso é uma prática comum quando veículos são abandonados em combate. Os tanques russos, em particular, são propensos a explodir logo após serem atingidos, e as tripulações precisam fugir rapidamente sem se preocupar em fechar as escotilhas fortemente blindadas. A proteção de 3 camadas está no lugar, mas uma olhada mais de perto mostra que a grade está danificada. Parece que um ou mais FPVs anteriores atravessaram a malha e abriram um buraco.
O habilidoso piloto do FPV voa cuidadosamente pela abertura e deixa cair seu drone por uma escotilha aberta. A explosão incendia a munição armazenada e finalmente vemos o T-90M em chamas. O arame farpado não é páreo para as equipes de demolição com uma boa quantidade de FPVs que compõem a maior parte da blindagem russa. Em outro exemplo, em agosto, um T-90M com proteção similar foi destruído por um FPV que atingiu um ponto vulnerável embaixo da torre. Recentemente, foi visto outro T-90M com um bloqueador de drones montado no teto. O tanque foi destruído imediatamente por um bombardeiro Baba Yaga. Outro sinal de que os bloqueadores russos são pouco confiáveis na melhor das hipóteses e frequentemente inúteis. Nem mesmo equipar os tanques com bloqueadores pode impedir que os drones os destruam. É difícil exagerar o número de tanques que os drones destruíram. Recentemente, um operador ucraniano de FPV foi premiado por destruir 42 tanques russos e 82 veículos blindados em um período de 5 meses. Seria difícil igualar esses números com qualquer outra arma. Mísseis como o Javelin não são fornecidos em quantidades suficientemente grandes, mas a Ucrânia planeja produzir 1,5 milhões de drones este ano, o suficiente para que vários FPVs ataquem não apenas cada tanque, mas cada soldado russo. Os russos também planejam produzir um número semelhante. Os tanques ocidentais também não são invencíveis, e tanto os Abrams americanos quanto os Challenger 2 britânicos já foram perdidos em ataques de FPV russos. Os ucranianos começaram a adicionar camadas extras de blindagem reativa aos tanques ocidentais, mas a experiência russa mostra que isso não os melhora muito. A única maneira de os tanques sobreviverem no momento é simplesmente não ficarem ao alcance dos FPVs. Muitos relatos indicam que os russos agora têm uma zona de exclusão de tanques que se estende a 6 milhas atrás da linha de frente. Os blindados pesados não se aproximam mais da linha de frente, disse um soldado ao jornalista independente ucraniano-americano David Kirichenko no mês passado. Agora, eles se movem em motocicletas e ATVs, veículos todo-terreno. Não me lembro da última vez que vi um tanque inimigo. Da mesma forma, disse que a Ucrânia retirou os tanques Abrams da linha de frente em abril devido à ameaça dos drones. Houve muito poucos avistamentos de tanques ocidentais durante a ofensiva de Kursk. Os russos continuarão equipando seus tanques com blindagens estilo Mad Max e os enviando para a linha de frente, mas por enquanto, os avanços blindados estão causando grandes perdas em vez de ganhos de terreno. A única maneira de sobreviver é ficar para trás. O que você acha sobre esse assunto? Envie-nos sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar.